Muito bem, o nosso contato agora é com o Dr. Danilo Stanzani, que é o secretário de Saúde de São José dos Campos. Doutor Danilo, ontem a cidade registrou o segundo caso de óbito pelo coronavírus. E o que chamou a atenção é que os 2 casos foram registrados em hospitais da rede privada e tem mais 9 casos de óbitos aguardando resultados. São os casos suspeitos de Covid-19. Na sua avaliação, esses números assustam? Bom dia. Bom dia, Clemente. Bom dia aos ouvintes da rádio. Realmente a gente confirmou aí o segundo óbito positivo para coronavírus e já era mais ou menos esperado, né? Porque a gente tem muitos casos suspeitos aguardando o exame, então a gente já vem esperando o crescimento de casos positivos. Não assusta porque a gente já vem tomando as medidas preventivas, né, de isolamento tanto dos pacientes quanto dos familiares desses pacientes, mesmo quando ele ainda é suspeito do Covid-19. Então as medidas já foram tomadas e desde que foi suspeitado do Covid-19. Esse segundo caso é uma senhora de 82 anos, internada num hospital privado, que chegou no dia 28 de março, começou a sentir sintomas no dia 28 de março e no dia 30 foi para o hospital privado, vindo a falecer no dia 6 de abril. O Hospital Municipal está recebendo os casos graves e suspeitos de coronavírus e lá até agora não houve nenhum óbito suspeito da doença. Ou dentre esses 9 casos que aguardam os resultados, tem pacientes que morreram no HM, doutor? Então, Clemente, atualizando os números aí, né? Hoje a gente tem 11 óbitos suspeitos de Covid-19, tá? São pacientes tanto da rede pública quanto privada, né, que faleceram, sem ainda o resultado definitivo. Tem sim pacientes que faleceram no hospital municipal e estão aguardando o exame do Adolfo Lutz. Então a gente ainda tem um atraso bastante grande de pacientes que já tinham sido internados e assistidos no hospital municipal, que estão aguardando exames. A partir de sexta-feira passada, nós conseguimos comprar alguns testes de PCR para o Covid, né? Então agora a gente está conseguindo testar nesses pacientes internados, tanto na enfermaria quanto na UTI, testar esses casos e os nossos números passam a ser mais reais, tanto que a gente diminuiu o número de suspeitos em 62 casos que foram descartados com exames positivos, tanto na rede pública quanto privada, com esses exames que a gente está conseguindo fazer agora, tá bom? Então, reforçando, são 11 óbitos suspeitos de Covid-19 e alguns sim faleceram no hospital municipal. Quantas pessoas estão internadas com suspeita da doença no HM? E na cidade de São José dos Campos, você tem esse número? Clemente, nós temos hoje internados em São José dos Campos 77 pacientes, 27 em terapia intensiva, 50 em enfermaria. Mais 28 pacientes, esses que eu falei anteriormente, os 77 são suspeitos. E temos 28 confirmados com Covid-19 também internados, sendo desses 9 em terapia intensiva e 19 em enfermaria. No hospital municipal, especificamente, a gente tem 17 pacientes internados, sendo 8 na UTI e 9 na enfermaria. Então esse é o quantitativo hoje de pacientes internados em São José dos Campos e em hospitais públicos e privados. Eu gostaria de saber com relação aos insumos na cidade de São José dos Campos, como luvas e também máscaras, utilizadas pelos profissionais de saúde. Nós acompanhamos casos em que em algumas cidades já está faltando esse material. Então, queria saber como é que está essa questão em São José dos Campos e também com relação à campanha para que as pessoas sejam voluntárias na cidade. Onde essas pessoas devem atuar e como é que está esse cadastro? Giovana, a gente tem, desde janeiro, né, quando a gente percebeu que a epidemia ia chegar em algum momento aqui na nossa cidade, a gente começou a ampliar os nossos estoques. Realmente a gente está tendo algumas dificuldades na aquisição, mas até agora nada faltou para os nossos profissionais. É lógico que a gente segue
rigorosamente o que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam da utilização de equipamentos de proteção individual. Não estamos numa condição de distribuir EPIs para profissionais e para a população. Então, aqueles profissionais que têm o nível de atendimento, de exposição, eles recebem o equipamento de acordo com o seu nível de exposição, conforme o Ministério da Saúde recomenda. Mas estamos adquirindo aí produtos, respiradores, monitores, máscaras, álcool gel, luvas, macacão de segurança, touca, em todas as necessidades da nossa equipe. Como a gente ampliou a porta de entrada para os atendimentos também em UBS, por conta do Covid-19, então realmente aumentou bastante o nosso consumo, mas a gente vem conseguindo compras e entregas aí em quantidade suficiente para manter a segurança dos nossos profissionais. Para encerrar, como a sua secretaria está trabalhando? Temos acompanhado que em muitos municípios, cidades com maior população, as equipes de saúde já apresentam algum estado de estresse. E em São José, como está isso, doutor? Então, Clemente, sem sombra de dúvida, é uma situação que ninguém nunca viveu aqui em São José, no Brasil, nem no mundo, Na realidade, a última grande epidemia que a gente tem notícia foi em 1918, E com uma diferença também, Os países da Europa passaram por guerras, violentas em seu próprio território, na Ásia também a mesma coisa. E o brasileiro, com todas as dificuldades que a gente tem, nunca passou por uma situação tão crítica como a gente espera que vamos acabar a passar, E isso reflete diretamente no comportamento das pessoas. Então, os profissionais estão se comportando de maneira exemplar. Temos afastamentos, porque a gente tem que afastar o funcionário que desenvolve um quadro gripal, mas todos muito comprometidos, envolvidos mesmo com o enfrentamento dessa epidemia. Alguns profissionais que adoeceram, ficaram afastados, foi confirmado o Covid, retornaram para trabalhar, então mostrando realmente o engajamento dessas pessoas com relação ao compromisso que eles têm com a população. Então, realmente, a gente se preocupa com essa questão, mas a gente tem um time de primeira aqui em São José, pessoas realmente que são totalmente envolvidas com a população da nossa cidade. Conversamos com o médico Danilo Stanzani, que é o secretário de Saúde de São José dos Campos, a quem agradecemos pela entrevista. Obrigado, secretário, e tenha um bom dia.